Eu sou contra e votei contra o populismo do PT agora nessa PEC, assim como votaria contra o populismo do PL na escala 4x3, porque todo mundo sabe que isso é enganar o trabalhador. O trabalhador, na prática, não vai trabalhar menos porque tem um texto na Constituição sem que a gente dê as condições econômicas para que isso de fato aconteça na ponta. Oi, Thiago. Boa noite para você mais uma vez, para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Aqui do meu lado, o deputado Kim Kataguiri. Ele acabou de falar, orientar a bancada lá no plenário da Câmara dos Deputados, onde está tendo a votação da PEC do fim da escala 6x1. Deputado, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa que está acompanhando a votação lá no plenário o que significa essa manobra apresentada de emenda aglutinativa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. A manobra basicamente foi o seguinte, né? O PL, ele apresentou um destaque, né? Que é quando você obriga os parlamentares a votarem em determinado trecho do texto, que era para, em vez de votar a escala 5x2, votar a escala 4x3, né? E, portanto, todos os deputados seriam obrigados a, nominalmente, colocar sua digital e dizer se eram a favor ou contra a escala 4x3 proposta pelo PL. O PL queria constranger o PT, porque o PT fez o acordo pela 5x2, tem o discurso de que se tem menos dias trabalhados, a economia está madura o suficiente para que o trabalhador trabalhe menos e receba a mesma coisa, mas todos os deputados da base do governo Lula não queriam votar 4x3, entendendo que isso quebraria a economia, entendendo que isso traria um prejuízo até para o próprio governo Lula, que daria sinais muito ruins, mas não tinham coragem de colocar sua digital para falar que eram contra a escala 4x3, mesmo porque esse foi o discurso do PSOL, da deputada Erika Hilton, autora da PEC, durante todo esse período, e ficaria muito feio para ela própria e para a base do governo Lula votar contra. Então eles pediram para o presidente Hugo Motta fazer uma manobra regimental, que na realidade eles fizeram entre aspas, formalmente, né, do ponto de vista da lei, eles fizeram um novo texto. Só que esse texto não tem nada de novo, era exatamente o texto antigo, eles só formularam como um novo texto, porque quando você faz o que a gente chama aqui de emenda aglutinativa, você junta diversos textos e quando você junta, os textos que você juntou deixam de existir. E, portanto, o texto que o PL destacou para obrigar todo o plenário a votar da escala 4x3 deixou de existir, então por isso não poderia mais ser votado. Então, basicamente, é o seguinte, digamos assim, foi uma interpretação que não é aquilo que está exatamente escrito no regimento, que não é cumprir o processo legislativo, mas que o presidente Hugo Motta fez essa manobra para preservar o governo Lula de ter que votar contra a escala 4x3 e de manter a vitória do governo Lula de aprovar essa PEC. Tiago, tem alguma pergunta para o deputado aí do estúdio? A Denise tem, vou passar para a Denise. Diga, Denise. Deputado, boa noite. Eu queria falar, o senhor está falando exatamente dessa manobra que teria sido feita para que o PT saia vitorioso do eventual aprovação da PEC, mas na verdade houve uma manobra inicial do PL exatamente para constranger o PT. Houve toda uma negociação em que Erika Hilton e também Reginaldo Lopes abriram mão da proposta que era de uma redução ainda maior da jornada de trabalho. Então aí tem um jogo de empurra também para ver quem sai melhor na fita, não é? É isso, só que a diferença, e veja, eu sou contra e votei contra o populismo do PT agora nessa PEC, assim como votaria contra o populismo do PL na escala 4x3, porque todo mundo sabe que isso é enganar o trabalhador. O trabalhador, na prática, não vai trabalhar menos porque tem um texto na Constituição sem que a gente dê as condições econômicas para que isso de fato aconteça na ponta. Mas o que o PL fez não foi uma manobra, porque é direito regimental do PL ter feito. E não é direito regimental nem do PT, nem do presidente Hugo Motta impedir que uma votação aconteça e que o plenário manifeste a sua vontade. Essa é a manobra da emenda aglutinativa, que na realidade já foi utilizada anteriormente lá na PEC da blindagem. Na PEC da blindagem, a gente tinha aprovado, porque o texto de uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovado em 2 turnos. Nós modificamos um trecho que era o voto secreto dos parlamentares para se blindarem, né? Só que sem aquele trecho não interessava mais votar a PEC. Aí eles inventaram essa manobra da emenda aglutinativa para votar, mesmo que um texto tivesse sido aprovado num turno e outro texto tivesse sido aprovado no outro, aquela votação valesse, quando obviamente é uma votação nula, porque o mesmo texto precisa ser aprovado 2 vezes. A mesma coisa eles fizeram aqui, para impedir que houvesse o direito ao destaque de preferência, que na prática faria com que os deputados colocassem a digital, sim ou não, na escala 4x3. Então, apesar de eu discordar do mérito, tanto de uma como de outra,
regimentalmente, legalmente, o PL tinha o direito de fazer esse destaque de preferência e o presidente Hugo Motta não tinha o direito de prejudicar o destaque por causa de uma emenda aglutinativa. Tiago. E perguntar para o senhor o seguinte: o senhor já admitiu, já vem falando algumas vezes aí que a PEC vai passar aí na Câmara. Como é que o senhor imagina que vai ser a discussão no Senado? Muito se fala sobre como que o presidente Davi Alcolumbre vai tratar esse assunto. É uma pauta popular, isso não tem dúvida, ainda mais em ano eleitoral. O senhor acha que haverá dificuldade de seguir no Senado? Haverá modificações? O que o senhor prevê em relação a isso? Não acho que vai ter qualquer dificuldade no Senado, não acho que o Senado vai ter qualquer tipo de responsabilidade. Aliás, isso é até curioso, porque o Senado, a Câmara Alta, né, quando foi pensada na Inglaterra, era para ser a Câmara dos Lords, era para ser quem era mais responsável, as pessoas mais velhas, com mais experiência, que iriam colocar um freio nas intempéries ali populistas da Casa Baixa, que no caso aqui é a Câmara dos Deputados. O Senado nessa legislatura tem se demonstrado mais populista do que a própria Câmara dos Deputados. Então, eu não vejo nenhuma responsabilidade em fazer nenhuma mudança, por exemplo, cortar gasto para desonerar a folha, cortar gasto para diminuir o valor do IBS, do CBS, do IVA, para de fato o trabalhador poder trabalhar menos e ter mais poder de compra. Essa discussão não vai existir. A minha aposta seria de que o texto vai ser aprovado no Senado exatamente nos mesmos termos de que foi aprovado na Câmara. Está todo mundo só pensando na própria eleição, ninguém está preocupado em mentir para o eleitor aprovando essa matéria, como está sendo feito agora por ampla maioria. Isso acho que é sintomático você olhar agora para o painel de orientação da Câmara dos Deputados e você vê PT e PL orientando sim, né? PSOL orientando sim, oposição orientando sim, maioria orientando sim, minoria orientando sim, governo orientando sim. Então, governo e oposição, né, estão juntos nessa investida aí populista, porque pouquíssimos têm coragem de ter um posicionamento. E aqui eu digo pouquíssimos têm coragem, porque não é como se a maioria do parlamento acreditasse que isso de fato fosse mudar a vida do trabalhador. Você conversa nos bastidores aqui, eu converso com os meus colegas, obviamente, a maioria admite que isso não vai mudar nada, né? Que isso é populista, que isso é irresponsável. Mas a maioria não tem coragem de expressar esse posicionamento publicamente. Nem membros do governo, nem membros da oposição, com raríssimas exceções. Então eu não acho que vai ter nenhuma dificuldade no Senado. Denise quer fazer mais uma pergunta, mas fica à vontade. Se chamarem o senhor para votar, o senhor pode se dirigir para o plenário da Câmara dos Deputados. Denise, mais uma questão. Deputada, é exatamente sobre essa posição do Senado. Não é o Senado como um todo, mas se sabe que há divergências entre Davi Alcolumbre e o governo. O governo pode ficar com essa bandeira de que conseguiu a aprovação da redução da jornada de trabalho. Não poderia haver uma protelação da votação, da tramitação da matéria no Senado, porque a gente percebeu aí nas últimas semanas uma pressa de Hugo Motta de levar adiante essa discussão. De início se imaginava até que ele não conseguiria e hoje chegou o dia da votação. No Senado o tratamento não pode ser diferente por causa disso? Não acho. Primeiro que a pressa do Hugo Motta não foi pressa para atender o governo. Pelo contrário, foi a pressa para que não fosse o projeto do governo o aprovado e fosse a PEC que já tramitava na casa, porque o governo mandou um projeto com urgência constitucional que já trancaria a nossa pauta na semana que vem. Então a gente não conseguiria votar nada que não fosse o projeto do governo se a gente não votasse a PEC nesta semana. Então a ideia... E assim, eu acho que é uma estratégia de quem não entende muito de opinião pública ou de comunicação, porque se alguém acha que a população, né, vai enxergar a aprovação dessa matéria como um mérito do deputado Hugo Motta ou do Congresso, em vez de achar que é um mérito do presidente da República, é muita ingenuidade. Não interessa qual que é o processo legislativo, não interessa qual que é o rito, interessa quem tem o maior canhão de comunicação, que é o presidente Lula. Não é nem o presidente Davi, nem o presidente Hugo Motta. Então, primeiro, foi uma tentativa, né, de tirar protagonismo do governo, a meu ver, absolutamente fracassada. E eu não acho que o Davi prejudique o governo de nenhuma maneira travando essa movimentação, porque o que interessa para o governo não é entregar. O que interessa de entrega é quando isso vai gerar um efeito na prática, né? Então, por exemplo, quando teve a isenção do imposto de renda, isso de fato traria um efeito de curto prazo muito perceptível, muito visível para o cidadão. Agora, a escala 6x1
Sabe-se que não vai gerar nenhum grande efeito de benefício para o trabalhador, sabe-se que não vai gerar nenhum grande efeito de folga ali 2 dias por semana. Isso é sabido. Então não interessa para o governo aprovar, não é a grande preocupação do governo aprovar, interessa ter o discurso. Se o presidente Davi segura a matéria como maneira de retaliar o governo tem o melhor cenário possível, que aí não aprova nada, não tem as consequências de aprovar, ao mesmo tempo que tem o discurso de que só não aprovou e só não melhorou a vida do trabalhador porque o Davi Alcolumbre barrou a matéria. Então eu acho que ele vai conduzir tranquilamente, vai também fazer o seu discurso populista, vai levar os seus méritos, tentar pegar um pedacinho dos méritos da matéria. Não acho que vai ter nenhum problema do Senado. Tiago. É isso. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para liberar o deputado. A expectativa, deputado, é de fazer a votação em primeiro turno e imediatamente seguir para o segundo turno, é isso? A expectativa é essa, né? Que, aliás, me desculpa, que o processo legislativo é uma coisa que, enfim, eu realmente gosto, eu realmente me especializo. Vai ser aprovado o chamado requerimento de quebra de interstício, né? Porque a Constituição diz que a PEC precisa ser votada em 2 turnos. E, historicamente, né, esses 2 turnos foram, obviamente, feitos em momentos diferentes, em semanas diferentes. Que a ideia de ter 2 turnos é justamente para vocês da imprensa repercutirem, para ter debate na sociedade, para as pessoas refletirem. Esse texto foi bom, quais são as consequências? Porque a gente está mudando a Constituição, a gente não está mudando um papel de um padeiro na esquina. Mas aí, há algum tempo, o Congresso inventou o requerimento de quebra de interstício, que é basicamente falar, o interstício, o intervalo de tempo entre um turno e o outro, pode ser quebrado e o parlamento pode votar a mudança na Constituição numa mesma noite, né? Inclusive, quando isso foi julgado pelo Supremo, o próprio relator do caso sobre a constitucionalidade desse requerimento ironizou o Congresso. Ele disse, olha, vocês na realidade estão votando num único turno, reticências, o da noite, né? E é verdade, você acabar com os 2 turnos, você ter esse requerimento. Mas, enfim, Isso é matéria vencida. Todas as vezes que eu questionei isso daqui, isso foi tratorado, como vai ser hoje. Então vai ter o requerimento de quebra de interstício, que vai ser votado logo depois da aprovação em primeiro turno, que deve acontecer em poucos minutos. E daí já partir para a discussão, para o encaminhamento e para o encerramento do mérito em segundo turno. Eu acho que um único ponto que talvez possa existir no segundo turno seja um destaque para suprimir a transição. Eu escutei alguns parlamentares de oposição falando que eles poderiam ali forçar mais uma vez, constranger o governo a votar contra, né, a extinção desse período de transição e mostrar para o trabalhador, olha, o governo que está dizendo que quer isso o mais rápido possível, que a transição é culpa do Congresso, a gente colocou a opção do governo de acabar com a transição. O governo não quis. Não sei se vai ter alguma manobra que vai impedir esse destaque no segundo turno, mas a única coisa nova que pode ter num segundo turno de votação de PEC é suprimir alguma coisa. Nada pode ser adicionado.